Imagine que a pessoa que você mais admira, que você considera um amigo leal, começa a mudar. Não com uma explosão, mas com um silêncio sutil. Os elogios se tornam mais frios, as conversas mais curtas e o contato visual mais evasivo. Você sente que algo está errado, mas não consegue apontar o quê. Você tenta se aproximar, mas ela se torna um enigma. Você já se sentiu assim? Como se estivesse em uma sala com alguém, mas não conseguisse encontrá-la de verdade. Como se a amizade de vocês estivesse sendo corroída por um veneno invisível, uma distância que você não consegue entender. E se o que você está sentindo não for um mal-entendido, mas uma estratégia? E se a pessoa que você considera um amigo não for mais mas um adversário em um jogo que você nem sabia que estava jogando? Essa não é uma história sobre ser vítima. É uma história sobre o despertar. É a jornada de uma pessoa que, ao ser o alvo de uma estratégia maquiavélica, aprendeu a decifrar as táticas de manipulação. É a história de como a dor e a confusão podem se tornar a sua maior sabedoria e de como a sua dignidade pode ser a sua maior armadura. É a jornada para descobrir que a sua maior força não está em lutar contra a sombra, mas em se tornar a luz que a ilumina e a desmascara. A pergunta que define essa jornada não é por que ela está fazendo isso comigo, mas sim, o que essa experiência me ensina sobre a natureza humana e sobre mim mesma. O seu desconforto tem uma razão de ser. O que você está sentindo é o resultado de uma estratégia sutil, uma tática maquiavélica de dissimulação. A pessoa que era sua amiga está usando o silêncio e a frieza como ferramentas de poder. Ela está criando uma distância emocional não para se proteger, mas para te manipular. A sua necessidade de entendê-la, de reconquistar a amizade, de preencher o vazio que ela deixou, se torna o combustível para a vitória dela. Ela está te forçando a jogar um jogo onde ela define as regras e a sua única opção é se submeter. O veneno invisível, então, não é apenas o silêncio dela, é a sua própria reação a ele, a sua confusão, a sua mágoa, a sua busca por respostas. A sua dor se torna a prova de que a estratégia dela está funcionando. O ego dela se alimenta da sua fragilidade e a sua necessidade de aprovação se torna a sua maior fraqueza. A pergunta que você precisa fazer não é o que eu fiz de errado. A verdadeira pergunta é por que eu estou permitindo que a minha paz dependa da aprovação dela. Ao se recusar a jogar o jogo, você está se tornando um mestre do seu próprio tabuleiro e o silêncio que antes te oprimia se torna a sua maior fonte de poder. A sua jornada de despertar não termina com o silêncio dela. Ela culmina no confronto com a realidade. Você finalmente percebe que a sua amizade não era um relacionamento de igual para igual, mas um jogo de poder. A sua bondade e a sua lealdade foram usadas contra você, e a sua necessidade de aprovação foi o seu calcanhar de Aquiles. A traição não é um ato de maldade, é uma estratégia. Maquiavel nos diz que a melhor fortaleza que se pode ter é não ser odiado pelo povo. A pessoa que te traiu não está agindo por ódio, mas por uma busca equivocada de poder. Ela está tentando se elevar, mas a custas de sua própria integridade. O seu maior erro foi se permitir ser um peão em um jogo que você não entendia. E o seu maior ato de poder é se recusar a continuar nele. O seu sofrimento se torna o seu maior professor, e o que ele te ensina é que a sua verdadeira força não está em lutar contra a sombra,
mas em se tornar a luz que a ilumina e a desmascara. O poder da vulnerabilidade é o oposto do poder da manipulação. A manipulação se esconde atrás de máscaras e de frieza. A vulnerabilidade se expõe com a verdade. E a verdade é que a sua dignidade não pode ser dada ou tirada por ninguém. Ela é sua, por direito, e a sua única responsabilidade é protegê-la. Você finalmente se depara com a verdade. A sua amiga não é sua inimiga, e a sua dor não é um castigo. A sua dor é o convite para a sua libertação. O jogo da manipulação dela só pode continuar se você aceitar as regras, e a sua maior força é se retirar dele. O primeiro passo para a sua liberdade é o perdão. E não o perdão para ela, mas o perdão para si mesmo. Perdão por ter se permitido ser vulnerável a alguém que não o valorizava. Perdão por ter buscado aprovação onde não havia respeito. Perdão por ter se colocado em uma posição de peão quando você nasceu para ser um jogador livre. O segundo passo é a fuga do jogo. Você não precisa lutar contra a sombra. Você não precisa expor a falsidade dela. O silêncio e a frieza que ela usou contra você podem se tornar suas ferramentas de dignidade. Pare de justificar. Pare de buscar a aprovação. Pare de buscar o confronto. Deixe que a sua ausência seja a sua maior presença. E, por fim, a reconstrução da sua dignidade. A sua paz não pode ser construída sobre a dor de outra pessoa. A sua felicidade não pode ser construída sobre a aprovação de alguém que não o valoriza. A sua única missão é reconstruir o seu valor de dentro para fora. A sua força não está em ser intocável para os outros, mas em ser invulnerável para si mesmo. O jogo da sombra acabou. As máscaras caíram. E a sua maior vitória não é o arrependimento do outro, mas a sua própria liberdade. Você percebe que a sua paz não pode ser construída sobre o medo ou a manipulação, mas sobre a sua própria autenticidade. A sua jornada te ensinou que a verdadeira força não está em ter o controle sobre os outros, mas em se libertar da necessidade de controlá-los. O seu valor não é definido pela atenção que o outro te dá, mas pela atenção que você dá a si mesmo. A sua dignidade, que você protegeu com tanta astúcia, está agora pedindo uma nova forma de poder, a liberdade de ser vulnerável. O arrependimento amargo que a outra pessoa sente é o começo da sua cura. É o ponto de virada onde você finalmente percebe que a sua felicidade não pode ser construída sobre a dor de outra pessoa. E a sua liberdade só será encontrada quando você se despir da máscara de poder e se permitir ser vulnerável, genuíno e, finalmente, livre. O palco está vazio. O holofote está em você. Mas, desta vez, a plateia é uma só pessoa. Você mesmo. E a sua maior vitória não será ter a plateia de volta, mas a capacidade de se amar o suficiente para que a sua própria aprovação seja a única que importe. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.